Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Neste vídeo traremos a lição 2, o conflito de uma autoestima rebaixada, dando com este vídeo continuidade aí à nossa série de estudos dentro da EBD, a revista LPD, Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel. Então, para começar aí mais uma lição, veremos que o nosso texto bíblico básico está a princípio no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, dos versos 1 ao 8. Temos também o nosso texto áureo que está lá no livro do profeta Joel, capítulo 3, verso 10, e diz: Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. O nosso comentário vai dizer-nos: a autoestima, seja ela alta ou baixa, é a opinião que cada pessoa tem de si mesma. Uma pessoa com autoestima baixa tem medo do futuro, recordações dolorosas e preocupação com as suas debilidades no presente. Seus pensamentos são sempre negativos. Então, para começar, a gente está aí mais uma lição, onde desta feita estaremos trabalhando um pouco ainda, voltado, é claro, para essa questão, dando continuidade, né, ao que vimos na lição de número 1, a gente falou um pouco sobre essa questão do relacionamento intrapessoal, ou seja, um relacionamento conosco mesmo, e continuaremos, né, nessa segunda lição, trabalhando esse ponto. Desta feita, analisaremos mais a questão voltada à autoestima, ok? Então, que seja a autoestima, o que venha a ser autoestima, ela é simplesmente, como está dizendo aqui, a opinião que cada pessoa tem de si mesma, ou seja, é a maneira como nós nos vemos, é a opinião que temos a nosso respeito, né? Analisando a nossa vida, fazendo uma análise direta, uma introspectiva, o que achamos de nós mesmos, como nós nos vemos, tá? Ou seja, qual sentimento ou quais sentimentos temos em relação a nós mesmos. Isso sim, isso aí é o que vai dizer, o que vai datar, o que vai mostrar como está a nossa autoestima, ok? A gente vai tentar trabalhar esse ponto aqui dentro dessa lição. Vamos lá. Uma pessoa com a autoestima baixa tem medo do futuro, recordações dolorosas, como eu já li aqui e vou estar explicando ponto a ponto, e preocupação com suas habilidades no presente. Então, para começar, entendendo, pois, já o que vem a ser a autoestima, ou seja, os pensamentos, o sentimento, né, que nós temos em relação a nós mesmos, principalmente o sentimento, né, como nós nos vemos, tá? A gente passa a entender o seguinte, que a pessoa, quando ela tem uma baixa autoestima, quando ela não se vê bem, quando ela não se enxerga bem, quando ela não se entende bem, ela acaba tendo aí alguns graves problemas. Um deles é essa questão do medo do futuro. Uma pessoa que não se vê bem, não se enxerga bem, ela passa a temer o futuro, ela passa olhando para si, olhando para o presente, olhando para a sua atual situação, a temer o que possa vir, porque ela sempre vai estar trabalhando a visão do pessimismo, ela sempre vai achar que aquilo que está por acontecer para ela é uma tragédia, ela sempre verá o futuro como uma tragédia potencial, ela sempre vai achar que coisas ruins estão por acontecer, estão por vir. Então é alguém que está hoje, mas temendo aquilo que está por vir, temendo o futuro, aquela pessoa que não empreende, aquela pessoa que não corre atrás, aquela pessoa que não busca para si algo melhor, porque por sua autoestima está bem baixa, ela acaba achando que tudo que virá lhe acontecer será ruim. Outra coisa que é interessante também, ela tem recordações dolorosas, ou seja, então se por um lado ela está preocupada, né, receosa quanto ao passado, quanto ao futuro, ela também está sempre trazendo à tona lembranças ruins do passado. Ela olha para trás, ela faz uma retrospectiva de sua vida e o que ela enxerga são só as partes ruins, ela não consegue ver a parte boa da vida, ela não consegue entender o quanto os problemas foram suficientes e necessários para lhe trazer experiência ao longo da vida, mas ela sempre vai olhar para trás dizendo, eu caí, falhei, errei, eu não me tornei nada hoje porque eu nunca fui nada lá atrás. Então ela sempre vai olhar para as partes ruins e dolorosas do seu passado. E por fim, é alguém que também tem preocupação com as suas debilidades no presente. Então é alguém que nesse momento, nesse exato momento, ela está preocupada com o presente porque ela não consegue se alegrar, não consegue se satisfazer, não consegue se sentir bem, ela sempre olha para si e vê alguém ruim ou algo ruim, ela não consegue se amar, não consegue viver bem com quem está ao seu redor, porque não consegue com isso também se ver bem consigo mesmo. Então, para início de conversa, para guisa de introdução, a gente percebe já
os grandes problemas, né, o grande agravo que nos traz ter uma autoestima rebaixada ou baixa, né, seria o ponto aqui. Então é isso aí, alguém que não está feliz com o futuro, alguém que só tem recordação ruim do passado, não consegue nem focar nas coisas boas que lhe aconteceram ou nas experiências que as coisas ruins lhe trouxeram ao longo da vida, e também está preocupada com o hoje, com o presente. Alguém que vive uma vida ruim, uma vida difícil, uma vida de mazelas. Por quê? Porque não consegue se desprender, infelizmente, dessa baixa autoestima. Continuando aqui, seus pensamentos são sempre negativos. Então o que a gente percebe aqui é que alguém que está com a autoestima rebaixada ou baixa vive terrivelmente, uma vida terrível, vive um presente, como diz aqui, negativo. Vamos lá então, continuando, a Bíblia apresenta-nos um exemplo clássico de alguém que sofria de uma autoestima muito baixa. E essa pessoa, quem é? Essa personagem bíblica aí, Mefibosete. Então a gente vai tentar, ao longo dessa lição, trabalhar, como fizemos na lição anterior, falamos acerca de Jacó, né? Para você que não assistiu, a gente está aí, acaba de postar o vídeo, assista lá, né? Acompanhe aí a primeira lição para que você esteja junto conosco aqui estudando e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Mas nessa lição a gente vai também trazer um personagem, nesse caso aqui, o Mefibosete, seguindo essa sequência abençoadíssima aí que nos trouxe a editora Central Gospel nesse trimestre. Vamos lá então, Mefibosete. Primeiro tópico então, para entender um pouco mais sobre essa questão. Quem era Mefibosete? Então nós vamos começar essa aula falando um pouco a respeito da pessoa de Mefibosete. E com isso, é claro, um pouco de sua história, entendendo e conhecendo um pouco mais. Então, professor que estará lecionando aí a EBD, aproveite esse primeiro tópico para trazer aos seus alunos, aqueles que já conhecem e os que não conhecem ainda, um pouco sobre o contexto envolto na história lá de Mefibosete, né, desse personagem Mefibosete. Então vamos começar falando um pouco sobre ele. Davi preocupa-se com a família de Saul. Quando Davi já era rei, buscou informações sobre a família de Saul para saber se havia algum descendente vivo, porque o seu desejo era o quê? Cuidar de qualquer sobrevivente da família real. Vamos lá então, para começar. O que nós temos aqui inicialmente? Então, para você que está chegando agora aí, acompanhando essa lição conosco, o que nós temos aqui é um pouco da história relacionada à origem, tá, de Mefibosete, uma promessa que havia ali feita sobre todos os descendentes de Davi e também de Jonatas. Para começar então, o que é o ponto básico aqui? O que nós estamos vendo aqui dentro da lição é Davi agora já reinando. Davi já é rei, oficialmente rei. E quando ele começa a reinar, a governar, Davi agora passa a buscar cumprir uma promessa ou um juramento, se você quiser dizer assim dessa forma, que ele havia feito a Jonatas. Quando nós vamos lá atrás, né, quando a gente lendo a Bíblia Sagrada, a gente volta lá para o capítulo 20 do livro de 1 Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, como você quiser falar assim. Capítulo 20, nós vemos ali uma reunião entre Davi e Jonatas, filho de Saul, filho do rei Saul, na qual ambos tinham uma amizade, né, um laço de amizade muito grande, muito forte. E nesse momento, o Jonatas, filho de Saul, ele faz uma aliança com Davi. Ele faz Davi prometer que quando Deus ali o abençoasse, o enriquecesse, lhe fizesse ali coisas abençoadíssimas, nesse caso o reinado, ele se lembraria da descendência de Jonas, se lembraria dessa amizade, desse vínculo, dessa ligação muito forte entre ambos. Então, ele ali abençoaria, guardaria, pouparia, agiria de benevolência com a casa de Jonatas. E isso está acontecendo agora. Então, Davi está governando e ele vai buscar cumprir essa promessa que ele houvera feito lá a Jonatas. E então o que Davi faz para cumprir a promessa? Vamos lá. Por meio de Ziba, um ex-mordomo da casa de Saul, Davi ficou sabendo de Mefibosete. Ziba informou também de que Mefibosete era aleijado de ambos os pés. O rei Davi então mandou buscá-lo. O que é o ponto aqui? Então Davi procura ali funcionários, ex-funcionários, melhor dizendo, pessoas que serviram o reinado de Saul, e ele encontra Ziba, aquele que era um ex-mordomo, aquele que trabalhava na casa, no palácio real, né, um homem de confiança de Saul. E então Davi, conversando com Ziba,
ele pergunta, não é porventura sobrou alguém aí da família de Saul, alguém da casa, melhor dizendo, né, mais propriamente dizendo, alguém da casa de Jonatas, porque já que a aliança havia sido feita com Jonatas, sobrou alguém para que eu possa ajudar, auxiliar, agir com tal de benevolência? E nesse momento, então, Ziba vai falar, olha, tem um aí, né, que é um filho dos filhos de Jonatas, sobrou um, Mefibosete é seu nome, né? Ele mora lá em Lodebar, ele hoje é aleijado de ambos os pés, né? Porque aí a história vai ser contada, né? Que no momento lá em que a família de Saul fora morta, fora atacada, nesse momento, então, naquele tempo era muito comum que quando se matava o rei, né, muitas vezes o rei era deposto, matava-se também os familiares do rei, a fim de evitar com isso um golpe de Estado, a fim de evitar com isso com que algum descendente do rei viesse se vingar e reivindicar o trono. Então, nesse período, nesse processo, Ziba vai dizer, olha, sobrou um, o Mefibosete, porque quando foram ali, quando mataram Saul, seu avô, mataram Jonas, seu pai, e tiraram a vida deles, a ama, né, a serva, Ziba contando para Davi, a serva lá da casa de Saul, pegou o menino Mefibosete, quando ele tinha 5 anos, ainda criança, e fugindo com ele, ela acabou deixando esse menino cair, e com a queda, né, uma queda, esse menino acabou ficando aleijado, coxo de ambos os pés. Então essa foi a história, né? Então Davi agora passa a saber que há um descendente de Jonatas, cujo nome era Mefibosete, né? E Davi agora quer agir de benevolência com ele. Para isso, Davi manda buscar ele lá em Lodebar. Ok? Vamos continuar aqui com isso. Mefibosete é trazido de volta à vida palaciana. Então até aqui nós vimos, tá? Só frisando aqui para você, professor, possa trabalhar esse ponto aí, esse contexto com seus alunos. O ponto é que o que Davi está fazendo aqui, como já anteriormente vimos, é cumprir um juramento, uma aliança que ele fez lá no livro de 1 Samuel, capítulo 20, com Jonatas, filho de Saul, o rei Saul. E Davi, agora governando, reinando, ele vai cumprir essa promessa. Ele encontrou Ziba, Ziba fala de Mefibosete, conta a história, é apresentado o contexto de Mefibosete, a sua atual situação, coxo, aleijado de ambos os pés, porque o motivo, quando a ama lá, a babá, né, que cuidava dele, foi fugir com ele para que ele não fosse morto, deixou cair, e ele caindo então ficou aleijado. Davi agora sabe disso. E também ele diz onde Mefibosete está, a saber, Lodebar. Então, munido de todas essas informações, Davi então manda buscar a Mefibosete. Vamos lá agora. Não sabemos quais eram as condições econômicas de Maquir. Mefibosete estava na casa de um homem chamado Maquir, lá na terra de Lodebar, em cuja casa Mefibosete fora criado. Mas certamente as honrarias de dentro do palácio estavam acima de qualquer comparação. Por quê? Porque, sendo, pois, Mefibosete trazido lá da casa de Maquir, né, ele agora estaria no palácio, vivendo com Davi. Ele comeria, segundo diz Davi, da mesa do rei. Então ele estaria com Davi agora. Vamos lá, Davi traria por amor de Jonatas, Davi traria Mefibosete para junto de si, para perto de si. O que nós temos aqui então já é uma mudança de vida acontecendo na história de Mefibosete. O Mefibosete que nascera no palácio, nascera na família real, já tinha por direito o trono, né, sendo ele, pois, neto do rei. Ele, por uma fatalidade, ele acaba perdendo tudo. Então ele, com 5 anos, embora não conhecendo, entendendo muito bem isso, 5 anos é uma idade muito pouco, né? Na tenra idade ainda, não era suficiente para que ele entendesse tudo o que estava acontecendo, todo esse contexto, mas ainda com 5 anos, o palácio, a vida real, a vida palaciana ali é tirada, então ele perde os direitos, perde todas as benesses, perde tudo que ele poderia e deveria, claro, herdar caso seu avô e pai não tivessem sido mortos. Então ele vê sua vida mudada por completo aos 5 anos. Ele é levado agora coxo, além dessa questão das perdas materiais que ele também tem essa questão que está agora relacionada a essa parte física, né? Ele vê por causa de um incidente,
né, um acidente, claro, um incidente que gera um acidente, ele vê tudo isso ser mudado. Então um menino que até então corria, brincava pelo palácio, ele não pode mais correr e brincar como ele fazia, né, ele tem a sua coordenação motora agora afetada por causa de uma queda, né, de uma situação difícil. Então, ou seja, onde eu quero chegar? Ao mesmo tempo em que ele está perdendo pai e avô, uma tragédia na família, ele está perdendo também parte de sua locomoção, ou seja, ele está ficando agora também aleijado de ambos os pés, é o terço. Então, uma tragédia que veio de uma vez só. Ele viu tudo, o mundo de Mefibosete cai, desmorona de uma só vez, né? Ele vê tudo quanto tem, quanto sendo perdido e desmorona. Então ele passa agora, a partir dos 5 anos, a crescer lá nessa região, Lodebar, onde ele está morando. Talvez falaremos um pouco mais sobre a questão de Lodebar, mas para ganhar tempo aqui, o nosso foco aqui é a baixa autoestima de Mefibosete. A gente vai trabalhar mais essa visão. Então o ponto é que agora essa é a vida dele. Mas aí, com o convite de Davi, com o chamado de Davi, ele já passa ou ele pelo menos poderia passar, né, a vislumbrar algo novo, algo melhor. A partir daí, a partir desse convite de estar morando, para morar com Davi, para estar com Davi, para comer na mesa do rei, as coisas já deveriam estar mudando na mente dele, mas não foi isso que aconteceu. Vamos continuar vendo aqui. Davi convidou a viver no palácio e ainda devolveu a Mefibosete toda a fortuna deixada por seu avô Saul. Mefibosete se sentaria à mesa todos os dias para comer com o rei. Então o que nós temos aqui agora é uma mudança de vida. Tá? Tudo ao redor de Mefibosete estava mudando. Ele não moraria mais na casa de Maquir, não moraria mais em Lodebar, voltaria, retornaria, seria enviado a Jerusalém, a cidade santa, para ali estar próximo ao rei Davi. E é interessante, deixaria de comer lá na comida de Maquir, embora com isso não esteja querendo dizer que a comida de Maquir é ruim, porque muitas vezes a gente é obrigado a comer aquilo que nós temos. Muita gente, claro, não dá para passar a vida toda sonhando, vislumbrando, tá? Caviar e coisas do tipo. A gente tem que se virar com o que tem. Mas o ponto é que nesse sentido também mudaria, ele passaria a comer. E comer pão não quer dizer simplesmente só comer comida saborosa, ou melhor, não estou dizendo com isso, né, que o pão de Davi era melhor que o pão de Maquir, mas a vida ao redor de Mefibosete mudaria. Esse é o ponto, é aqui que a gente quer chegar, para ser mais exato e objetivo. Então Davi agora o convida a estar com ele. Ele é tirado lá de Lodebar e ele vai para a casa de Davi. É interessante que nós falamos isso porque ele, a princípio, deixando sua região, ele vai para Lodebar, né? Muito se tem dito acerca de Lodebar, né? Quem diga que o nome Lodebar quer dizer lugar de sofrimento. A questão é que Lodebar, né, nós entendemos como sendo aí um lugar sem pasto, né? Um lugar meio seco, né? Um lugar meio árido, um lugar difícil. Então, muitas são as traduções que se tem dado para o nome Lodebar. Sabemos que praticamente essa questão de lo, né? Lo, no hebraico, lo quer dizer ali não, lo, não. E Debar, há quem diga que Debar venha de Debir, que está lá no livro de Josué, capítulo 15, fala de uma região chamada Debir. E essa região chamada Debir ali, cuja tradução seria pasto, né? Então, se nós formos puxar a ideia de que Lodebar seria a mesma região de Debir, então seria Debir, pasto, agora Lodebar, então Lodebar, Lodebir, sem pasto. Então há quem traduza Lodebar como sem pasto. Mas também quando nós falamos de Debar, e vamos para o hebraico, da ideia de Debar, ele vem de Devar, a pronúncia, embora a gente escreva no Brasil Debar, mas a pronúncia seria Devar, que vem de Davar, e Davar no hebraico é palavra. Devar, a gente vê aí, palavra, né? Então a ideia seria o quê? Sem palavra, então sem o que dizer, um lugar na qual você não tem o que falar desse lugar. Então dando a entender o quê? Um lugar que não tinha nada. Então acaba sendo isso, né? Há quem se traduza Lodebar como sem pasto, a maioria dos teólogos acabam traduzindo como sem pasto, e outros quer dizer um lugar sem nada. Sem nada quer dizer um lugar seco, um lugar árido, um lugar improdutivo, um lugar infértil. Acaba dando essa ideia de sem pasto aí, sem nada, Lodebar do
hebraico Lo-Devar, ok? Então você pode pegar o livro de Josué 15, da ideia de Debir, pasto, ou sem pasto, ou sem nada, mas a nossa visão aqui não seria tanto trazer uma tradução, mas só entender isso. Mas o ponto é que ele está em Lo-Debar. Ele deixa a vida palaciana para fugir, né, para evitando, ele é levado para lá. Ali ele passa a morar na casa de Maqui para não morrer, ainda criança, 5 anos, coxo, leva uma vida ali humilde, simples, né? E agora Davi, descobrindo ou passando a saber um pouco mais sobre sua existência, manda trazê-lo para morar na mesa do rei. O ponto é, o que isso mudou? É aqui que a gente quer chegar, né? Já que o assunto é sentimento nessa lição. Professor, a gente vai falar um pouco sobre sentimento. Tá? Eu falei um pouco na lição passada sobre isso, vou repetir aqui. Talvez eu fale em todas as lições. A gente nunca, né, nosso ponto aqui, nosso foco, meu foco não é deixar, não é arrancar da lição o precioso que é o lado espiritual, a mensagem que há por trás, essa questão de nós, Mefibosete apontando para nós em Lo-Debar, sem a palavra, né, sem palavra, Lo-Devar, Davar, sem palavra, e a palavra é Cristo, Cristo nos redimiu, nos resgatou, mas como a lição trabalha sentimentos, eu vou tentar, pelo menos nesse trimestre, não trazer tanto essa área espiritual, porque eu sei que é necessário, tá? Meu desejo aqui, minha intenção aqui não é arrancar, mas quanto mais eu evitar um pouco trazer muito essa área espiritual, eu vou ter mais tempo na aula para trazer a área sentimental, porque o nome da lição, o nome da revista, melhor dizendo, é esse, As Leis do Relacionamento. A gente está falando sobre relacionar-se. A gente pode aproveitar essas lições, tirando só um pouquinho só, prometo, esse lado tão espiritual, para trabalhar essa questão do relacionamento. A gente pode se fazer valer dessas lições, desse trimestre, para melhorar ainda mais o nosso relacionamento conosco, que é o foco, com o próximo e principalmente com Deus, tá? Então, o relacionamento com Deus nem sempre está envolto a questões místicas, espirituais, tá? Mistérios. O relacionamento com Deus também está ligado ao nosso dia a dia, a nos relacionarmos também como pessoa, com Deus, tá? Servir a Deus, a fonte que as pessoas vejam. Então, eu vou tentar trabalhar um pouquinho esse ponto aqui com vocês, ok? Só um pouquinho, tá? Que o espiritual tem que ter, faz parte, é bíblico. Então, vamos lá. O nosso ponto aqui, 1.2 é esse, professor. Só parar para pensar aqui, nesse subtópico. Mefibosete agora foi chamado para estar com Davi no palácio, comendo todos os dias à mesa do rei. Isso mudou a vida dele, no sentido de que isso lhe fez pensar diferente. O fato de saber que moraria com Davi para sempre, lhe fez mudar a forma de se ver, a sua autovisão, né, a forma como ele se via, a sua autoestima melhorou por causa disso? É o que a gente vai tentar ver aqui agora. Tá, vamos lá. Mefibosete, um afortunado infeliz. Pelo título do tópico, já dá para entender que Mefibosete ainda não estava muito satisfeito, não. Vamos lá. O complexo de patinho feio. O cão era considerado um animal imundo pelos hebreus. Um cão morto era ainda pior. Mefibosete não precisaria ir tão longe. Afinal, era príncipe e neto do primeiro rei de Israel. Considerar-se um cão morto era desnecessário. O que acontece aqui? Contexto bíblico. Davi, segundo Samuel está lá, 9, Davi está chamando Mefibosete, Mefibosete agora é convidado. Davi agora está de frente a Mefibosete. Mefibosete agora está diante do rei. Tá? Ele foi chamado, um convidado ilustre, diga-se de passagem, está diante do rei. E o que se esperava, pelo menos, é que ele, pelo menos, melhorasse a sua autoestima e pensasse, as coisas vão mudar a partir de então, estou agora novamente aqui. É claro que ele não poderia pensar que ele seria o rei, que não, mas pelo menos ele teria uma vida melhor, a vida dele mudaria. Mas não foi isso que aconteceu. Posto, pois, ele diante do rei, ele ainda se acha inferior, a autoestima dele está muito baixa. Ele fala, quem sou eu para que tu se lembre de mim? Um cão morto. Ele refere-se a si mesmo diante de Davi como um cão morto. Então a gente para fazer uma análise aqui. O cão já não era considerado um animal muito interessante lá para os hebreus. Imagina um cão morto. O que é a ideia aqui para você, professor, que vai estar lecionando? Acho que a dificuldade que nós temos aqui é pelo fato de nós muitas vezes olharmos para a Bíblia lá atrás, no período em que foi escrito, o contexto histórico, e tentarmos entender isso à luz do nosso contexto, da atualidade.
Isso não dá certo. O correto é olharmos para a Bíblia, analisando o contexto dela e aplicando esse contexto a nós. Ou seja, o que a Bíblia diz que é. O que ela diz que não é, não é. Então ela não precisa ser atualizada, mas nunca. Disseram aí, um cidadão aí disse que a Bíblia tem que ser atualizada. Eu não vou nem entrar nesse detalhe aqui, que eu vou acabar ficando estressado com isso. Não, glória a Deus, a Bíblia é a inerrante, a infalível palavra de Deus. Mas o ponto é o seguinte, a gente muitas vezes olha para o nosso contexto e querendo ver o contexto bíblico lá à luz do nosso. Não é, nem sempre é assim, tá? Então vamos pegar esse exemplo aqui. Cão para nós hoje, eu quero chegar aqui. Cão, a gente nem fala cão, a gente já fala pet. A gente já começa aqui o nosso pet, o queridinho, o cachorrinho de estimação. É preciso entendermos uma coisa, essa visão de pet que nós temos hoje não é a visão bíblica, tá? Não estou dizendo que as pessoas não tinham cachorro lá dentro, não. Você vai ver cães sendo utilizados como cães pastores para auxiliar no pastoreio ali das ovelhas, a guardar as ovelhas. Não estou dizendo que não tinha pet naquele tempo, mas não com essa visão de hoje. O pet dentro de casa, comendo com as pessoas, sendo chamado de filhinho, filhinha, né? Cachorro fazendo parte de família, tendo festa de aniversário, essas coisas. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não esticar a aula, mas então o cachorro, geralmente o cão naquele tempo, era mais um animal quase que selvagem. Então você não via aquele petzinho todo limpinho dentro de casa, comendo ração, né, até comendo na mesa, comendo um bife, né, a milanesa, comendo alcatra. Não tinha esse negócio. O ponto é que na maioria dos cachorros lá, era cão selvagem, cão que ficava solto aí na mata. Né? Por isso é que você vê volta e meia aquela questão, né, lembra lá de Mateus, se não me fala a memória, Mateus 15, né? Tentando lembrar aqui de cabeça, mas acho que é Mateus 15 mesmo, a questão da mulher cananeia, né? Ela chega a citar, Jesus fala, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e lançar lá, deitar os cachorrinhos. Jesus ainda só avisou, ele nem chamou cães, né? Porque geralmente os hebreus, os judeus falavam cães, e uma referência até aos gentios, os gentios eram cães, para você ver como é que um hebreu viu, um judeu viu cão, um animal selvagem, criado ali, solto, no meio do mato. Não dentro de casa, né? Não era um animal que você tem muito próximo dentro de casa, mas solto. Então ela falou, não, mas até mesmo os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa, né? Lá do Senhor, do Filho. Então o que é o ponto básico aqui entender? O que eu quero dizer com isso é que o cão não era muito bem quisto naquela sociedade. Lembra que Jesus falou, não sai, né, aos cães, né, ali, e as pérolas aos porcos. Então esse é o ponto. Os cães eram animais selvagens, imundos. Aí ele agora se considera um cão. Eu sou um cão, eu sou um cachorro. Alguém para viver jogado, isolado. Não alguém para se ter dentro do palácio, se ter dentro de casa. Davi o chama para estar no palácio, para comer à mesa. Olha que coisa interessante. Davi chama para comer à mesa. Está a sentar-se à mesa com o rei. Ele diz, não sou digno de estar à mesa com o rei. Eu sou como um cão. É lá, para viver isolado, jogado. E para piorar, ele nem diz um cão vivo assim, pelo mato afora, solto, selvagem. Ele fala um cão morto. Então ele se compara ainda pior. Ele se põe abaixo de um cão, que seria abaixo de um cão? Abaixo de um cão vivo, um cão morto. Um cão jogado, isolado, solto na mata dentro, mas morto, que não pode fazer nada. Então ele fala da sua situação, como ele está vivendo, um cão, como ele se enxerga, e morto, alguém que nada pode fazer, alguém que não pode oferecer mais nada a ninguém, alguém que não pode cuidar de si mesmo e muito menos ajudar a cuidar, a ter alguém. Isso é perigosíssimo. Por quê? Olha a questão da autoestima aí. Deixa eu melhorar aqui, porque a minha cadeira ainda não é aquela cadeira daqueles YouTube, aquele negócio todo a minha. É uma cadeira que, inclusive, está apertando a minha coluna aqui. Mas vamos lá. Então, o que é o ponto, né? Peço perdão aí. Então, o que é o ponto aqui? Entender uma coisa. Que, nesse sentido aí, Mefibosete, se nós olharmos lá na frente, ele tinha família. A Bíblia diz que ele tinha até filho. Então, ele está se considerando alguém que não é ninguém e de que não pode oferecer nada a ninguém. Olha o perigo de uma autoestima baixa, rebaixada pela vida. O camarada tem família, ele tem a quem cuidar, ele tem, né, de quem zelar, mas ainda assim ele não está se vendo como ninguém. O ponto é, e o comentarista coloca aqui, né, o Mefibosete não precisaria se sentir assim, e tão longe assim. Porque lá no fundo ele ainda tinha algo que ele nasceu com aquilo, que ele era príncipe, ou seja, o quê? Filho, ele era neto do rei Saul,
filho de Jonatas. Considerar-se um cão morto, como diz a lição, era desnecessário. Então não há essa necessidade. E muitas pessoas agem dessa forma. Olham para si, quando vão falar de si, quando vão se autodescrever, meu Deus, usam palavras terríveis, palavras para baixar mesmo. Acabam se rebaixando por completo. Uma coisa é ser humilde, é demonstrar humildade. Outra coisa é se rebaixar. Tá? E é claro que outra coisa também é se exaltar, né? Então a gente tem que ficar atento a essa questão de não se rebaixar e também não se exaltar, né? A ponto de ser um narcisista, se amar a ponto de se considerar melhor e maior que todos. O ponto é que a gente tem que ficar naquilo que a Bíblia nos mostra. Tá? Vamos lá, continuando. Não são poucas as pessoas que carregam consigo o complexo de patinho feio. Então, na verdade, é aquela pessoa que eu não posso, eu não consigo, eu não vou ter, eu não sou, eu não terei. Pessoas que passam uma vida inteira de lamúrias, de mazelas, se lamentando. Não chegam a lugar nenhum, por quê? Porque realmente não desejam nem sair do lugar. Há pessoas que não saem do lugar porque pensam que se tentarem não conseguirão, não chegarão a lugar algum. E com isso, e por isso, acabam não fazendo nada. Passam a vida inteira com esse complexo, são pessoas complexadas, pessoas tristes, pessoas que andam para baixo, o patinho feio, né? Aquela pessoa que se considera, como diz aí, né? Vou usar um ditado que diz aí, no mundo, né? A ovelha negra, estou só usando o que já falam aí. Pessoas que se acham o pior, ou seja, o pior da família, tá? O Gideão, lembra do Gideão? Eu sou o menor, minha família é a menor, já falar um pouquinho sobre ele lá na frente. Então o ponto é entender isso aqui, gente, que nós precisamos parar de levar uma vida se achando ali o patinho feio da história. Um grande exemplo está aí para nós, para que a gente possa seguir, o exemplo de Mefibosete. Ele estava vivendo uma situação difícil, mas o fato de ele estar vivendo uma situação difícil não implica dizer que aquela situação é quem diria quem ele era. Tá? Ele está vivendo aquilo que lhe era necessário viver, aquilo que a vida acabou reservando para ele. A situação dele no momento era aquela. Morando como aqui, nos dá a entender, de favor. Morar como aqui significa que morar de favor, viver de favor. Ele não tinha posses, terras. Ele morando como aqui, estava vivendo de favor, numa casa que aparentemente não era dele, criando ali filho, tocando sua família, sua vida, num lugar onde ele nunca quis ir para lá, não ansiava, não desejava, a vida o levou para lá. E ele está vivendo, além de tudo isso, fisicamente debilitado pelo fato de ser coxo. O que não significa dizer que o fato dele ser coxo não lhe permitiria, não lhe seria permitido deixar de fazer as coisas. Esse que é o ponto. Nós temos aí hoje Para-Olimpíada, que coisa linda, Para-Olimpíada. Pessoas com portador de necessidades especiais que são atletas, fazem coisas que eu aqui com meus mais de 100 quilos, nem sonho em fazer. Glória, brincadeiras à parte. O ponto é que nós temos aí pessoas que nasceram com deficiências, tanto nas áreas intelectuais quanto físicas, que dão um show, que vivem uma vida feliz, vivem bem, são para lá de abençoadas, né, ali tocando seu barco, trabalhando, praticando esportes, tocando ali sua vida, sua família, e vivem muito felizes. A gente senta para conversar com muitas dessas pessoas e a gente sai maravilhado. Muitas vezes você passa, acho que você que está me assistindo já teve essa oportunidade de evangelizar alguém que está numa situação como essa, né, um portador de necessidade especial, e muitas vezes a gente sai maravilhado. Você vai lá para falar de Deus, ou às vezes fazer uma visita, né, para quem já serve o Senhor também, e a gente vai evangelizar, a gente volta evangelizado. Embora a gente leve essas pessoas à parte espiritual, fale da palavra de Deus, do reino, do céu, da salvação, essas pessoas naquele momento falam para nós e nos mostram um pouco do que elas passam no seu dia a dia, como elas enfrentam isso. Pessoas com deficiência visual não enxergam, mas estão aí tocando seu barco, trabalhando, vivendo, sobrevivendo, cuidando de sua família. Pessoas que não conseguem se locomover direito, né? Pessoas ligadas a algum tipo de paralisia, estão aí, vivendo. Nem todas pensam assim, há muitos que se entregaram à debilidade, mas muitas dessas pessoas estão, glória a Deus, muito bem consigo, autoestima lá em cima, glória a Deus, vivendo, porque entendem uma coisa, não podem se entregar a essas deficiências, a essas debilidades, deixá-las
vencerem, né? Então essas pessoas precisam vencer as suas dificuldades e não deixar as dificuldades as vencê-las, ok? Vamos lá. Então, fora o complexo do patinho feio. Mefibosete tinha um complexo de patinho feio. Então, o fato de estar à mesa do rei não mudou a sua forma de pensar em relação a si mesmo, a sua forma de agir em relação a si mesmo. Ainda não lhe foi suficiente. Será que a deformidade física de Mefibosete não teve peso na sua declaração perante o rei? É uma pergunta que a gente faz aqui, a lição faz e a gente faz também. Será que, como ele falou isso, eu sou um cão, minha situação que estou vivendo, cão, cuidado aí pelos outros, jogado aí. Aí, morto, a ideia do morto ali não está. Essa expressão morto usada por ele não seria uma alusão à sua deficiência física agora? Ele se sentia morto, sentia alguém inválido, né, um inútil, como alguns acabam dizendo. Será que a deficiência física fazia Mefibosete pensar que era inútil? Ele não poderia fazer mais nada, embora estando no palácio, embora sendo chamado por Davi, embora tendo uma vida mudada agora. É claro, se ele foi chamado por Davi, a gente entende que a família foi com ele. Então, tendo sua família sofrer uma mudança gloriosa e abençoada, ainda assim, o fato dele olhar para suas pernas e dizer, tá, mas o que me adianta agora estar aqui se eu não posso andar direito, caminhar, fazer as coisas, se eu ainda sou debilitado, se eu não posso me locomover direito. Então, seria essa deficiência física que teria ocasionado aí essa mudança tão terrível na vida dele e feito com que ele pensasse dessa forma, um cão morto. É interessante, algo a se pensar. Muitos são assim, muitos usam a deficiência física para esquecer do principal, estão vivos. Eu não consigo andar, eu não posso caminhar, não posso falar, eu não posso ouvir, eu não posso enxergar e outras coisas do mais, ou até mesmo outros pontos ligados à área intelectual, mas estão vivos. Glória a Deus, Deus nos dá o dom maior, que é o dom da vida. Enquanto a vida há esperança. E para você que tem aí um parente que é portador de deficiência, aproveite essa lição, não só para estudar e ser um professor de EBD, amém, glória a Deus, que maravilha, mas use essa lição para você, de repente, olhar para essa pessoa de forma diferente. Você que tem na sua casa aí um portador de necessidade especial, olhe para essa pessoa e a veja diferente, né? Eu, glória a Deus, graças a Deus, tenho aqui meu filho, Rafael, né? Ele tem 18 anos, mas ele é portador de necessidade especial, né? Ele sofre de uma pequena deficiência intelectual. Em glória a Deus, irmão, normalíssimo, trato, amém, amo, muito amor, amo meu filho, né? Eu volta e meia ele assiste aqui às aulas, então meu filho Rafael, meu filho, quando você estiver assistindo essa aula, papai te ama, tá? Eu te amo muito, meu filho, te amo, ok? Então aproveite essa lição aí, essa aula para poder trabalhar, aí, com os seus parentes, seus entes queridos que estão ao seu redor. Vamos lá então. O negativismo presente. Toda hora eu estou batendo no teclado, tá? A mão bate aqui no teclado. O negativismo presente. Como uma pessoa com baixa autoestima vê as oportunidades da vida? Com entusiasmo ou com desconfiança de que aquilo não é para ela? É interessante. Outro problema que a pessoa com baixa autoestima tem, o chamado negativismo. Está sempre negando as coisas, sempre, tudo para ele não vai dar certo. É o pessimismo que envolve a mente dessa pessoa, né? E aqui a gente tem uma pergunta, como é que ela vê as oportunidades? Então a vida traz oportunidade. Ela se alegra com as oportunidades ou ela fica desconfia? Não é para mim. Foi o caso do Mefibosete, o que a gente acabou de falar aqui agora. A vida, né, claro, a gente fala vida, mas Deus deu a ele, através de Davi, através daquela aliança antiga lá, de Davi se lembrar do juramento, porque a Bíblia diz que Jonatas fez Davi jurar, né? Você pega a partir do capítulo 20 de 1 Samuel, verso 15, 16, 17, aquela sequência, Jonatas fez Davi jurar que lembraria de sua descendência. E Davi agora cumprindo. Então essa oportunidade veio. Oportunidade da parte de Deus abraçou Mefibosete. A graça de Deus alcança e abraça Mefibosete. O que ele faz? Ao invés de se entusiasmar, tá certo que desde os 5 anos eu venho sofrendo. Mas agora algo novo chegou. A janela se abriu para mim. Tem algo novo de Deus para acontecer na minha vida. Eu vou parar de me lamentar pelas coisas que eu passei de ruim e vou partir para vou encarar o que a vida tem de bom para mim. Não foi isso que ele fez.
Pelo contrário, ele ficou lá, sou um cão morto, sou um cão morto, sou um cão morto. Inclusive tem gente que acha, pelo fato de ele ter dito cão morto, que o nome Mefibosete, né, a tradução seria cão morto. Né? A gente vai lá para o hebraico, né, Mefivoshet, 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 não é nem Boshet, né? Mefivoshet, né? Muitos traduzem, a maioria dos teólogos, tradutores bíblicos, traduzem como vergonha destruidora. E até o que faz com que alguns pensem realmente. O nome dele era Mefibosete mesmo? Porque qual seria a mãe, o pai, qual o pai, porque era o pai quem dava o nome ao filho, circuncidava e dava o nome lá na cultura judaica, na cultura entre os hebreus, né? A partir de Gênesis 17, a circuncisão ocorre na casa de Abraão. 8 dias depois de nascido, circuncidava o menino e o pai dizia o nome do filho em público, na presença de algumas pessoas que estivessem na casa para a festa. Outro exemplo disso é o caso de Zacarias, né, naquela hora de dar o nome a João Batista ali. Né? Então a gente vê aí esse ponto, o nome de João ou Batista, né, porque o nome dele não é João Batista, é João. O Batista é o que ele era, ele batizava. Então o nome de João, conhecido como o Batista, que nós tanto chamamos de João Batista, assim foi também uma festa, circuncisão, e o nome dele foi dito lá na casa. Seria a ideia essa, embora o pai tivesse, teve que escrever porque não podia dizer. Mas voltando aqui. Então o ponto é, muitos se perguntam, peraí, mas teria os pais de Mefibosete, teriam os pais de Mefibosete dado a ele esse nome Mefibosete, vergonha destruidora? O menino, você olha para um bebê recém-nascido, onde você vê vergonha destruidora? Aonde está a vergonha destruidora, avassaladora, uma vergonha muito grande, num bebê recém-nascido? Quando a ideia é que você olha para a criança e você se sente bem, alegre, feliz. Como é que é isso? Então, alguns acreditam, né, que o nome dele nem era esse. Aí você vai para outros textos, como o 2 Crônicas, se não me falha a memória, capítulo 8, verso 34. Se não 2 Crônicas, talvez 1 Crônicas, tá? Ou 1 Crônicas 8, ou 2 Crônicas 8, verso 34, vai dizer lá que um dos nomes dele, ou o outro nome dele, seria Merib-Baal. Merib-Baal. Merib-Baal quer dizer o quê? O que luta contra Baal, o que contende com Baal. Tá? Merib-Baal, ou Merib-Baal no português, o que luta com Baal, o que contende com Baal. Pode ser, então, esse ponto. Então, alguns acreditam que o nome dele não era Mefibosete, mas era Merib-Baal. Mas, por causa da situação vivenciada por ele mudou o nome. Lembremos-nos do fato de que havia um costume entre os hebreus, de que, em detrimento, né, ou dependente de alguma situação que ele passava, melhor dizendo, muitas vezes dependendo de uma situação, ele mudava propositalmente seu nome. Quer um exemplo disso? Talvez você, professor, possa estar se fazendo valer disso. Não estou afirmando, mas você pode se fazer valer disso para a sua aula, para, de repente, caso alguém toque no assunto, ou você mesmo. É o fato lá que aconteceu no livro de Ruth. A família de Elimelec, né? Elimelech, do hebraico, Elimelec, eles saem lá da terra de Belém, de Judá, Belém, e vão para a terra lá de Moabe, vão acampar em Moabe, uma fome muito grande em Belém, eles vão para Moabe. Mas aí você pega os nomes da família lá. Elimelech ou Elimelec, o meu Deus é rei. Eli, meu Deus. Eli, meu Deus. Meler é rei. Aí tem o Elimelec, tem ali a Noemi, graça. Aí nós temos os filhos, Malom e Quilion, que a tradução, em alguns casos, vai trazer como definhado, né, doente, um é fraco, doente, o outro definhado. Quais são os pais que botam o nome do filho de fraco, doente, definhado? É uma coisa estranha. Nasce um bebê lindo, forte, saudável, definhado. Mas ainda que tivesse nascido fraco, nascido prematuro, definhado, isso é nome para botar em criança? Definhado, fraco. Ainda não, até que visa. Se a criança nasce fraca, a gente bota o nome forte na ideia de que a criança tomando aquele nome vai se fortalecer, né? De repente a criança nasce fraquinha, o nome que se bota, Vitória. Né? Uma menina, eu já vi caso de menina que nasceu prematuro, poucos meses botaram o nome de Vitória, vai dizer assim, Vitória. Não, a gente não corrobora botando o nome, né? Mas voltando aqui. Então, Malom e Quilion são dois nomes estranhos. Mas o ponto é, para ajudar a elucidar esse ponto, é que Noemi está morando lá em Moabe. Aí Elimelec morre, Malom morre, Quilion morre, só fica ela e as duas noras, Ruth e Orfa. Não confunda com órfã, tá? Que eu tenho visto muitas pessoas pregarem aí. E a pessoa fala, as noras de Noemi, a Ruth e a órfã.
da ideia de que porque ela não tinha mãe, não tinha pai, ela era órfã. Não, é órfã. Órfã. Mas voltando aqui, brincadeiras à parte, só para descontrair um pouco a aula, peço perdão aí. Mas voltando aqui, o ponto é que ela fica com as noras, Ruth e Orfa. Aí nesse ponto, o que nós temos aqui? Ela agora despede, ou tenta despedir ambas. Uma aceita e vai embora, que é a Orfa, mas Ruth fica com ela. Ruth diz, não me enche para que te deixe, porque onde quer que fores, irei eu. O meu Deus é o teu Deus, meu povo é o seu povo. Tal. Então é o ponto, ela não quer ir embora. Ruth fica com Noemi. Aí Noemi e Ruth estão voltando para Judá. Ou pelo menos Ruth está indo, porque nunca não tinha ido lá, mas Noemi está voltando. Quando ela está voltando, as amigas, as mulheres da região, olha quem está voltando, Noemi. Quando for abraçar ela, Noemi. Ela disse, não me chame Noemi. Me chamem de Mara. Porque em amargura Deus me levou, em amargura Deus me trouxe. Então, olha, propositalmente, por causa de uma situação difícil, essa mulher mudou o nome dela. Ela disse, não é que ela foi no cartório de Judá e disse, muda meu nome de Belém, não. Mas ela falou, não me chame mais de Ruth, porque eu não estou vivendo uma vida, de Ruth não, perdão, de Noemi. Porque eu não estou vivendo uma vida de Noemi, estou vivendo uma vida amarga. Então, me chama de Mara. Enquanto eu tiver assim, Mara. Então, era comum as pessoas mudarem o nome. Isso nos pode fazer pensar o seguinte, o caso de Malom e Quilion. Teriam, ao nascer, recebido outro nome, que não Malom, que não Quilion. Aí, por causa das doenças que tiveram, o escritor ou alguém próximo à família, ou eles mesmos, botaram o nome de Malom e Quilion por causa das doenças que tiveram e da forma que morreram. Malom e Quilion, doença, tá? Definhar, fraco. Então a gente tem hoje escrito assim para mostrar, até para nos ajudar a entender o motivo da morte deles. Então talvez o nome deles não teriam sido esses, Malom e Quilion, mas outros nomes postos colocados. A mesma coisa, Noemi, o nome dela é Noemi, mas chama de Mara. Certamente quando Ruth casou com Boaz e a vida de Noemi melhorou, ela para de ser chamada de Mara e volta a ser chamada Noemi, porque as coisas ficaram boas para ela. Deus trabalhou ali e ela novamente, agora pode me chamar de Noemi, porque eu voltei a ser Noemi. Então, volto aqui à aula, falei isso tudo aí para você entender, até para te auxiliar, aí professor. O ponto é que possa ser que Mefibosete, o escrito dessa forma, assim como era o nome do tio dele também era Mefibosete, não se esqueça disso. Mefibosete era um filho de Saul e também um neto, os dois tinham o mesmo nome, Mefibosete. Então, vergonha destruidora era o nome do filho de Saul e do neto de Saul, filho de Jonas? Talvez não, talvez era outro nome, mas alguma situação os fez mudar de nome a ponto de que o escritor colocasse assim para nós Mefibosete, para que nós entendêssemos o que estava acontecendo, algo difícil, algo ruim. Então ele passou-se talvez a se chamar assim. Ele se via como uma vergonha, ele se sentia envergonhado pela sua autoestima lá embaixo. Então me chame de Mefibosete, porque eu me sinto uma vergonha destruidora. Tá? É só um exemplo, tá? Não estou dizendo aqui com isso possa ser, não estou afirmando, mas é um exemplo. Pelo fato de nós encontrarmos lá em Crônicas 8, essa outra menção a um outro nome dele, Merib-Baal, do hebraico, Merib-Baal, o que luta com Baal. Então o nome dele, ao nascer, o nome de batismo, como a gente diz aí, né? 8 dias circuncidado, ganhou o nome de Merib-Baal, o que contende com Baal, e por causa de que caiu, quebrou as pernas e passou a viver na casa de Maqui, foi chamado de Mefibosete, possa ser, tá? É só um exemplo. Mas voltando aqui, o que nós temos aqui é o negativismo dele. Grandes oportunidades na vida são desperdiçadas por muitos, porque estes se acham aquém das conjunturas, não se dando sequer ao trabalho de tentar. Então nós temos aqui pessoas que vivem uma vida de negativismo, negam as oportunidades, não param nem para pensar no fato de que Deus está lhes abençoando, de que as coisas passaram a mudar para si, de que Deus agora está dando a eles uma nova oportunidade. Chegou um tempo, talvez eu estou falando para alguém, esteja falando aqui, lecionando, né? Na EBD eu estou aqui como professor, mas ainda assim, talvez possa ser que alguém esteja aí assistindo, agora esteja se sentindo com a autoestima lá embaixo, vivendo um verdadeiro negativismo, vivendo uma vida terrível. Esse é o momento de você parar de pensar dessa forma e buscar de Deus força e direção para a sua vida. Você não pode passar a vida toda se achando aquém das conjunturas. Isso não é para mim, não, isso não é para mim, não, eu não mereço. Não, é a graça. Realmente você não merece mesmo, eu também não. Nós não merecemos. Graça é isso, um favor imerecido. Nós não merecemos.
Mas se Deus nos deu, Deus nos quer dar, amém. Vivamos esse momento, vivamos essa graça de Deus em nossas vidas. É o tempo do maná, o povo lá embaixo, deserto, reclamando, e Deus ainda assim mandava o maná diariamente. Mereciam aquele povo reclamando o maná? Não. Mas Deus é Deus, Ele derrama sobre nós a sua graça. Vivamos esse momento, vivamos esse tempo. Vamos parar de pensar que eu não mereço o emprego que eu tenho, eu não mereço a família que eu tenho, eu não mereço a vida que eu levo, eu não mereço as bênçãos que Deus, eu não mereço. Vamos parar de pensar assim, vamos parar de ficar negando as coisas. E quanto mais você ficar negando, menos você deixa de viver e aproveitar o que tem. Então viva, aproveite, glorifique a Deus, exalte o Senhor em nome de Jesus. Terceiro e último tópico, a trama de Ziba contra Mefibosete. Mefibosete agora, durante um bom tempo, está vivendo e morando na casa do rei, comendo à mesa do rei. Tudo que ele tinha lhe fora restituído. Eu não falei sobre isso, mas a Bíblia fala, você vai usar a Bíblia, professor, com certeza. Davi restituiu tudo que Mefibosete havia perdido. Tudo que era de Saul, tudo que pertencia à família de Saul, toma. Deu de volta. E colocou, o Ziba para tomar conta. Ziba agora, que era mordomo de Saul no passado, passou a ser mordomo de Mefibosete. Mefibosete agora é cuidado. Suas terras, suas posses, a família de Ziba e sua família, seus filhos, muitos filhos ele tinha, estão cuidando daquilo que pertence a Mefibosete agora. Mefibosete está à mesa do rei comendo com ele. Mas aí ocorre algo, Mefibosete trama com, Ziba, perdão. A gente na correria assim, porque minhas aulas não são editadas, tá, gente? Então, pensa, se eu errar aqui agora, e se eu inventar de cortar, editar, eu não tenho recursos hoje para editar. Meu computador não é dos melhores. Meu computador mas trava, não sei como é que ele não travou aqui ainda, trava muito. Então eu não tenho aquele recurso tecnológico para voltar lá atrás. Então às vezes se eu errar alguma coisa aqui, vocês podem perceber. Se houver muitas falhas técnicas nos meus vídeos, já peço perdão. Porque se eu errar aqui, eu tenho que parar o vídeo, voltar lá atrás e começar a falar tudo que eu falei de novo. E como eu não anoto, eu não costumo anotar minhas aulas, eu vou falando aqui, eu estudo e Deus vai trabalhando aqui. Então já pensou voltar lá atrás? Então vai com os erros aqui. Os erros técnicos vão continuar aqui até Deus me dar recurso financeiro para poder ter um computador, um maquinário e aprender a trabalhar com edição, que não é o meu caso agora. Meu caso vai tudo de uma vez só. Voltando aqui. Então, Ziba, eu ia falar Mefibosete, mas o certo é Ziba, tramou contra Mefibosete. O encontro de Mefibosete com Davi. Vamos lá. Houve uma batalha e Absalão morreu, segundo Samuel 18. Depois de muito chorar, Davi voltou a Jerusalém e Mefibosete veio ao seu encontro. O rei perguntou-lhe por que não fora com ele à batalha, e ele respondeu que Ziba o enganara. O que acontece aqui? Contexto. O contexto é o seguinte: o filho de Davi, Absalão, se revoltou contra seu pai, revoltou-se contra Davi e intentou tomar-lhe o trono. Davi agora, evitando um confronto direto com seu próprio filho, para não confrontar, lutar, guerrear e matar o seu filho, Davi se vê obrigado a fugir. Aí Davi chama os aliados, pega algumas coisas e sai. Ele sai, deixa o palácio. E Absalão toma lá e o ponto é que nesse momento Davi está fora de sua casa, fora de seu palácio, tempo, e está lá angustiado. Aí daqui um pouco ocorre a morte de Absalão. Absalão morre. Com a morte de Absalão, Davi entra num luto profundo. Aí, após esse período, Davi está voltando, retornando. Nesse momento, quando Davi estava passando aquela dificuldade ali, Ziba, o mordomo que era de Saul, agora de Mefibosete, juntou ali alguns pães, umas uvas passas, juntou ali uns jumentos, preparou e foi lá encontrar com Davi. Então Ziba foi encontrar com Davi e levou provisões para Davi, em tempo de dificuldade. Aí Davi olhou para Ziba e disse: mas vem cá, cadê seu senhor Mefibosete? Ele não veio não? O que Ziba fez? Ah não, Ziba enganou, ludibriou a Davi e é claro com isso também Mefibosete. Ziba disse: não, quando veio a guerra ali ele pensou, já que Davi saiu do palácio, Absalão quer matar Davi, então agora Davi fora, eu vou ter de volta o que era meu, que era do meu pai, que era do meu avô. Então Ziba fez Davi pensar que Mefibosete o havia traído. Ziba enganou Davi fazendo pensar que Mefibosete havia o traído. Aí Davi ficou chateado com Mefibosete. Naquela hora disse: olha, fez uma promessa para Ziba. Olha, então tudo que pertencia a Mefibosete, tudo que eu dei a Mefibosete, agora é seu, Ziba. Pega para você. E Ziba
enrolado do Ziba, falou: oh, glória, que ache graça. Ziba, com isso, o ponto é que Ziba agora passa a ser dono daquilo que pertencia a Mefibosete. Davi destitui Mefibosete e passa as posses para Ziba, por causa da mentira que Ziba contou, enganando Davi e, com o seguinte, Mefibosete. Passa um tempo então, Davi agora está voltando para o palácio. E quem vai encontrar com Davi? Mefibosete. Quando Davi foi encontrar com Mefibosete, o Mefibosete foi encontrar com Davi, Davi perguntou: Mefibosete, por que você não veio me ajudar, me auxiliar? Por que você não veio a peleja comigo? Por que você não veio me auxiliar? Só que tem um detalhe, que Ziba não contava com esse detalhe. Que detalhe é esse? Quando Davi for obrigado a deixar o palácio, a partir daquele momento, Mefibosete, com a tristeza profunda, contrito, passou a não mais se banhar, deixou de tomar banho, deixou de fazer barba, cortar cabelo, as vestes se sujaram no corpo, em forma de lamento pela dor que Davi estava sentindo, primeiro pela revolta do filho Absalão, e segundo pela morte de Absalão. Então, sentindo a dor de Davi, condoendo-se com Davi, Mefibosete ficou em forma de luto, entristecido. Mesmo que, eu acredito que, ainda que Davi tenha perguntado, mas quando ele bateu o olho em Mefibosete, Davi pensou: peraí, como é que ele ficou para trás lá, não quis me ajudar, dizendo que teria tudo de volta, e está nesse estado aí? Como é que um homem que se levantou contra mim, Davi pode ter pensado, está nesse estado aí? Que alegria é essa que ele está sentindo com a minha derrota, vivendo assim? Então, olha que coisa interessante. Aí Davi perguntou: por que você não veio comigo? Aí, nessa hora, Mefibosete contou: não, eu não fui, meu rei, ó rei Davi, porque o Ziba me enganou. Ziba me enganou, por isso é que eu não fui. O motivo de eu não ter ido foi que Ziba me enganou. Eu falei com ele: prepara aí uma cavalgadura, me põe aí, eu vou montar, eu vou encontrar com o meu rei Davi. Só que o Ziba foi lá e disse: não precisa, fica aí, deixa que eu falo com ele que você não pôde vir, tá, aquela coisa toda. Enganou, foi o que aconteceu. Davi revogou parte da decisão tomada contra Mefibosete e restituiu-lhe metade do que dera a Ziba. Então o que acontece nessa hora? Por causa disso, Davi, sentindo que não podia voltar atrás no que falou, receoso ainda por alguma coisa, Davi disse: olha, eu já falei com o Ziba já, dei tudo que era seu para ele. Aí, o que Mefibosete falou? Não, pode ficar, que fique para ele. Davi, eu não estou importando com isso. Só de o senhor estar bem, só de o senhor estar aqui, meu rei, só de ver o senhor, eu estou muito feliz. Que ele fique com tudo, eu não estou ligado com isso, eu não estou atrás de bens materiais, eu não estou focando com isso. O mais importante é o senhor estar aqui. Aí, por causa disso, Davi olhou, realmente, Mefibosete se importa comigo e não me enganou. Aí ele faz o seguinte: então, já que eu já prometi para Ziba que eu daria tudo a ele, então eu vou dividir agora ao meio. Metade é seu, metade é dele. Olha que coisa interessante. E a autoestima de Mefibosete continuava baixa. Ele sentia-se a última das criaturas da terra, pois não seria capaz de tramar contra o rei. Olha que coisa interessante. Ainda assim, primeiro, Mefibosete é chamado a estar com o rei. Mesmo estando com o rei, sua autoestima está muito baixa. Acontece esse infortúnio terrível. Ele tem a oportunidade de se retratar com o rei. O rei reconhece, sim, que não há culpa em Mefibosete, mas ainda assim, Mefibosete está lá embaixo, a autoestima muito baixa. Denota, né, e demonstra aquela pessoa que, independente da situação que ela esteja vivendo, ela sempre está lá embaixo, ela sempre está para baixo, ela nunca consegue se levantar, se erguer. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso já já. A distorção da autoimagem. Mefibosete precisava tratar seus traumas da infância, que incluíam. Então, visando uma questão, agora professor, mais prática, a gente vai entrar numa área um pouco mais prática para essa lição, mas é uma forma de você trabalhar com seus alunos aí e auxiliá-los nessa área, tá? A fim de que eles também auxiliem as demais pessoas que estão ao redor deles lá, no ambiente familiar deles, e no convívio com eles, é entender quais seriam os traumas que Mefibosete passou e as áreas que ele precisava atuar. Lembrando, é claro, que isso lhe acompanha desde a sua terra infância. A gente sabe que coisas que nos acompanham há muito tempo são bem mais difíceis de serem tratadas, de serem arrancadas, excluídas da nossa vida. Mas a gente precisa tratar essas questões. Vamos lá então.
Que áreas e que traumas Mefibosete precisava tratar? Primeiro, a queda que o deixara coxo. Todas as vezes que Mefibosete olhava para suas pernas, o que vinha à mente dele? Mesmo que ele não se lembrasse com detalhes, porque como criança, você sabe que há coisas que a gente não consegue se lembrar com muita exatidão, de coisas que aconteceram conosco quando era criança. Tem dia que a gente não lembra nem o que aconteceu no dia anterior, quem dirá quando era criança. Mas uma lembrança ele tinha, embora não lembrando como foi a queda, o detalhe, mas ele sempre olhava para as pernas e dizia, tá aqui, ó. Quando tinha 5 anos, a condição dele de coxo, as pernas dele daqui, nunca lhe deixavam esquecer o que aconteceu. Quem sabe Mefibosete estivesse rindo, contando um caos, lembrando de alguma coisa, vendo o filho dele brincar, sorrindo com a esposa, a família. Daqui um pouco olhou para as pernas. Aí lembrava. Então aquela queda fazia parte do pensamento da vida, das emoções lá de Mefibosete. Aquilo precisava ser tirado, arrancado, extirpado da vida dele. Talvez você que esteja me assistindo aqui aí agora tenha alguma coisa que sempre que você se lembra te põe para baixo, te bota lá embaixo. Você olha para aquilo, alguma coisa talvez física que te faça lembrar algo, talvez fisicamente no corpo, talvez alguma coisa ao redor, um objeto, um local, uma data em específico, que te faça lembrar. O que você precisa fazer? Nem sempre dá para arrancar esse objeto da vida, não dá para extirpar isso da vida. Mas o que a gente precisa fazer é tratar isso. Parar de olhar para aquilo vendo só a derrota, a tristeza. Talvez aquilo possa até ser usado a nosso favor, olhar para aquilo e ver como um estágio, algo novo na vida. O que a gente não pode fazer é ficar olhando para aquilo, pensando naquela situação, naquele objeto, naquela questão em si e ficar remoendo e trazendo tristeza. Precisamos arrancar dos nossos corações toda essa tristeza, essa amargura, essa dor. Então a queda dele é o início de tudo para ele. Talvez ele sofresse mais com a queda. Não estou dizendo, tá? Vou colocar um talvez aqui para ficar mais fácil. Talvez a dor daquela queda e o fato de estar coxo martelava mais na mente dele do que a própria morte do pai e do avô. Então, coisas que, como eu falei, talvez. Né? Então, tem coisas, situações que às vezes a gente deixa aquilo nos dominar. Então, é necessário parar com isso, que isso vai embora. Segundo, a morte do pai e do avô. É claro, né? Quem dera que nós tivéssemos ao longo toda a nossa vida as pessoas que amamos sempre ao nosso redor, ao nosso lado. Mas é necessário entendermos que a vida é assim. Ao longo da vida perderemos pessoas e coisas. Tá? A gente precisa estar, embora seja difícil, nos preparar para a perda. Né? Eu, particularmente, não sei se falei nesse vídeo, se no outro, porque eu não lembro tudo que eu falei aqui, mas eu tenho 3 filhos, né? Mas só que 2 estão no céu e 1 está comigo. Então foram 2 perdas, 2 filhos da quem o Senhor, né, me levou, me tirou, por assim dizer, né? Levou para si. Então não é fácil, mas a gente precisa tocar a vida, precisa continuar vivendo. Tristeza vem, lembrança vem, a gente olha às vezes foto, pensa, situação, se tivesse aqui, oh Deus, seria tão bom, tá? Mas a gente precisa continuar vivendo. Outra coisa, a saída do palácio para ser adotado por Maqui, ou seja, uma mudança brusca, drástica. Uma hora no palácio, real. Outra hora lá, com Maqui, numa casa. Sai do dele para o que não é dele. Sai de um lugar onde ele poderia estar comandando, sendo rei, dando ordem, por assim dizer, levando uma vida diferente, para um lugar onde ele, até para trabalhar seria difícil, para o próprio sustento, às vezes o fato que era coxo, então um lugar onde ele dependeria praticamente quase que 100% das pessoas. Então, mas ainda assim, então era um trauma que ele tinha. Difícil de conviver, difícil de lidar, mas que ele precisaria vencer aquilo. A perda da condição de príncipe para viver como criança plebeia. Outra coisa, ainda na infância, ele teve a vida mudada num tempo onde ele não poderia fazer nada. Ainda que não fosse coxo, mas criança. Qual é a atitude que ele poderia tomar? Nenhuma. Ele, criança, no palácio, dependia lá dos cuidados. Criança, na casa de Maqui, dependia dos cuidados. Ele não tinha autonomia para cuidar de si ou mudar a sua vida. Então, isso também fora algo traumático para ele. No momento em que ele não poderia fazer nada para mudar a situação. As coisas aconteceram num momento
difícil para ele, um momento em que ele nada poderia fazer senão simplesmente se render àquela situação. Outro ponto, a dificuldade para andar e talvez carregar consigo uma vergonha por sua compleição física. Então, além disso, as coisas que ele viveu lá atrás, tinha uma dessas coisas que ele estava agora vivendo e viveria para sempre. Ainda que a situação financeira mudasse, melhorasse, coxo, ele não poderia mudar como ele estava agora, fisicamente falando. Então ele tinha essa questão que era a dificuldade de andar. Enquanto as pessoas corriam, faziam as coisas com uma maior e melhor mobilidade, ele não podia fazê-lo, porque estava coxo, de ambos os pés. Então, olha que coisa interessante. Coisas que acabaram atuando na baixa autoestima dele, coisas que ele precisaria ao longo do tempo tratar. Ele não poderia mudar a sua situação de coxo, mas ele poderia conviver com isso e tentar dar o melhor de si enquanto coxo, que é o que eu falei lá atrás sobre para atletas e outras pessoas mais que estão aí dando um show, diga-se de passagem. Eu louvo a Deus, eu oro sempre pelas pessoas, amém? Eu oro por todos, a gente tem que orar por todas as pessoas, mas eu oro também em especial por aqueles que sofrem com alguma deficiência, e estão lutando. Pessoas que quando a gente olha para eles não vê nada, e isso não é sinônimo de tristeza para eles não. Eles estão vivendo, convivendo e vencendo, desbravando. Glória a Deus pela vida de vocês, louva a Deus. Vamos lá então. Então a gente tem aqui coisas que distorceram, a visão, a autoimagem, do Mefibosete. Coisas que ele ficava olhando e se sentindo mal. Tem a queda. Mas aí tem a morte do pai, a morte do avô. Mas eu saí do palácio. Uma série de coisas que ele lançava sobre si mesmo para se sentir mais triste. Coisas essas que nós devemos evitar. Tá? Continuando aqui, construindo uma boa autoimagem. Agora, gente, como melhorar? Uma vez identificado, 3.2, identificação. Isso aqui, professor, você pode usar e deve usar caso você queira, tá? Estou aqui só para auxiliar. Quem sou eu? Estou aqui só para tentar ajudar, dentro das minhas limitações, tá? Que são bem poucas. Mas o ponto é o seguinte, esse subtópico 3.2 é para você trabalhar com cada pessoa lá, não daria tempo, claro, em sala de aula, em loco, falar sobre cada um, mas fazer a pessoa entender uma coisa, uma análise de tudo aquilo que a bota para baixo, tudo aquilo que a faz se sentir mal, tudo aquilo que destrói a sua autoimagem, tudo aquilo que rebaixa ainda mais a sua autoestima. É uma lista de coisas ruins que a pessoa carrega consigo que a faz se sentir mal. E isso aqui é para quê? Identificar. A gente está fazendo uma identificação dessas coisas ruins. Agora nós temos o segundo ponto aqui. Qual seria? 3.3, construindo uma boa autoimagem. Agora, como melhorar isso? Como ir arrancando uma a uma essas coisas ruins? Vamos lá. Os valores de alguém bem resolvido com Cristo são valores supremos e os valores éticos. Olha que coisa interessante. Então, para entender o seguinte, o primeiro passo rumo a uma elevação da minha autoestima é entender uma coisa, que quem andar com Cristo é bem resolvido. Por quê? Porque os valores, a pessoa analisa a vida com valores supremos. Valores éticos são coisas que estão ligadas à ética, à moral, ao bom costume. Pessoas que elas veem a vida de uma outra forma. Elas sempre estão olhando, como Paulo falou nos Colossenses 3, pensar nas coisas que são de cima. Elas vivem aqui na Terra, sofrem aqui na Terra, passam por turbulências e dificuldades aqui na Terra, mas sempre visando a glória, o céu, a bênção e viver o melhor da vida aqui. Jesus viu, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quer seja, muitos entendem abundância como questão financeira. Deixa eu levantar de novo, que a cadeira aqui já apertou. Vamos lá. Muitos entendem viver em abundância como financeiro. Não. Se você não está bem financeiramente falando, mas que você viva com o que tem, viva com a sua família, com a sua casa, aquele arroz com feijão está ali no prato, glória a Deus, arroz, feijão, vamos comer, vamos alimentar, vamos ver bem, um pãozinho ali com a manteiga diária, não tem o caviar para passar na torrada, mas tem ali aquela margarina, vamos viver o que tem. É isso que eu tenho procurado fazer, convivo, amo estar com a minha família, momentos com a família, lazer, graça, paz, passear com a família, às vezes
comer uma pipoca ali na esquina com a família, um cachorro quente ali, ou às vezes, quando não muito, quando o bairro está muito agitado, comprar coisas ao longo do dia, trazer e ir em casa fazer ali uma refeição, diferenciar todo mundo junto, tirar um tempo para assistir alguma coisa junto, ler a Bíblia, fazer um culto. Amém. Quem tem Cristo, o valor, a visão é outra. Ele não passa o seu tempo pensando nas coisas ruins, ele ocupa a mente com coisa boa. Pensai nas coisas que são de cima. Esse é o ponto. É o que Paulo falou. Esse é o ponto. Pensar nas coisas que são de cima, andar bem. Deixando as coisas que para trás ficam. Ele ruma, ele segue. É o que diz Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha que coisa linda. Trazer à memória, pensar, trazer à mente, ocupar a mente com coisas que dão esperança. É o que Paulo falou também em Filipenses lá. Uma coisa maravilhosa, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, é ocupar a mente, a vida com coisas boas. Esse é o ponto. Eles estão acima de qualquer deformidade ou carência humana. Quem está bem com Deus, ele não tem tempo de ficar pensando se o corpo está assim, se está assado. Essa turma da estética aí, gente, desculpa falar. Quando a questão está ligada à saúde, amém. Caminhadas, academia, tudo isso para a saúde, melhorar o corpo, bom funcionamento do corpo, saúde, longevidade, glória a Deus. Agora, quando a visão é só estética, só malha quando está chegando o verão para que alguém te veja sem camisa, marombado, malhado e coisa e tal, e corpo. Não. Só para cumprir uma tabela. No resto do ano inteiro, gordura, 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 gordura e açúcar. Açúcar, massa e gordura. Vai chegar o verão, vai ter que andar pelas ruas, tá, no sol, aí malha para que as pessoas te vejam bem no verão. Acabou o verão, volta para gordura, açúcar, massa. Não é por aí. É estética. A pessoa quer aparecer. Não. Agora, quem está visando saúde, 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 glória a Deus por isso. Tanto é que tem pessoa que, não estou aqui para falar assim, a pessoa malha, 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 e cerveja, bebida alcoólica, não tá, e açúcar e coisa. Então, muitos estão visando mais a estética do que realmente a questão clara que é a ética. Quem está com Deus não está ligado só na sua estética. Quem está com Deus não quer só estar. Quem anda com Deus não quer só estar bem, quer viver bem. Esse é o ponto. Então não está olhando para a deformidade, olhando para isso, aquilo outro, olhando se ganhou um pezinho, se perdeu um pezinho, se não sei o que, se a roupa está entrando, se não está encaixando, se não sei o que. Não está olhando isso. Está olhando o céu, a glória, a bênção, a graça, a direção de Deus. Estão acima de qualquer deformidade ou carência. Todos nós sentimos as nossas limitações e nem sempre conseguimos atingir alguns alvos desejados na vida. Olha, guarda isso aqui. Hein? Mas essas ocasiões não devem nos abater e fazer-nos acreditar que somos incapazes. O fato de não obtermos sucesso em alguma área na vida não significa dizer que a gente tenha que se ver como alguém incapaz. Em primeiro lugar, a gente precisa aprender que não teremos tudo o que queremos ao longo da vida. Quando foi que Deus disse que teremos tudo? O problema é baseado até mesmo em teologias como a teologia da prosperidade. Pessoas pegam um texto de Bíblia para dizer o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Oh, como esse versículo é mal interpretado. Se tudo posso, logo, na visão deles, é que você pode ter tudo, pode fazer tudo, pode ter tudo de melhor, pode ter. Você sempre vai estar por cima. É um coach gospel, aquela pessoa que te põe para cima, o punch, o up. Não é assim, gente. Ou pega o contexto. Paulo fala uma série de adversidades, aí ele conclui dizendo: tudo posso, ou todas as coisas posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo fala de que com Deus, em Deus, ele pode suportar essas coisas que ele falou anteriormente. Eu não teria tempo de explicar o texto, porque, claro, estou fechando a aula já, mas o ponto é, leia o texto, Filipenses 4 inteiro, leia o capítulo, leia o contexto inteiro. E ele vai dizer o seguinte: todas essas coisas, esse é o ponto, posso, tudo posso, quer dizer o quê? Que Deus lhe dará força para suportar. Ele não está dizendo que ele pode fazer o que ele quiser, pode fazer tudo. Ele está dizendo que com Deus podemos tudo suportar. É o que Paulo está dizendo ali. Mas o ponto é esse, gente. O fato de nós termos um insucesso, o fato de nós passarmos uma dificuldade, uma adversidade, não significa, não implica dizer que nós estamos para baixo, autoestima rebaixada, não podemos nada, somos incapazes, somos inúteis. Não deixe as pessoas dizerem que você é incapaz, que você é inútil. Essas são palavras que são muito ditas, às vezes, no ambiente familiar. Há pais que passam a vida toda dizendo para o filho: você não sabe nada, não vale nada, é burro, é incapaz, é inútil. A ponto do filho crescer pensando que é burro, se achar burro, porque ouviu alguém dizer isso. São termos que muitas vezes a pessoa acaba usando que não pode, não deve, em momento algum.
principalmente no ambiente familiar, ser usado. Então não deixe ninguém dizer que você não pode, não é capaz. Não estou fazendo coach gospel aqui não, tá? Não estou botando você lá em cima. A ideia é que, porque a minha visão é a visão bíblica. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É como diz aquele louvor, né? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Eu vivo como a Bíblia diz que eu devo viver. Eu também não vou colocar ninguém aqui, botar você acima do tal centro das atenções de Deus. Eu também não sou dessa turma do coach gospel, não. Eu não coaduno com essa turma, não. Mas voltando aqui, esse é o ponto, tá? Construir uma boa autoimagem, melhorar a autoimagem. Concluindo aqui a nossa aula, a nossa lição, né? Mais uma aula aí. A nossa autoestima deve ser construída por nós, a partir daquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Guarde isso aqui, isso é maravilhoso. Eu acabei de dizer agora. Eu sou o que a Bíblia disse que eu sou, que eu devo ser. Há dois caminhos a seguir. Ou acreditamos nas versões ruins sobre a nossa personalidade, ou a gente acredita realmente nas coisas ruins, no que dizem, o que a vida muitas vezes nos quer fazer pensar, ou definimos quem somos. Nós temos essa oportunidade de nos autodefinir. A partir do quê? Da construção de Deus na nossa vida. Então como é que eu auto me defino? Eu passo a ser quem eu acho que tenho que ser? Não. Eu entendo que eu não sou o que muitas vezes a vida diz de ruim que eu sou. Mas eu tenho que ser e sou aquilo que Deus me fez para ser. Esse é o ponto, né? Concluo aí. Peço a Deus que fale melhor o coração de vocês aí, o Espírito Santo lhes auxilie, lhes ajude. Se em alguma coisa não fui direto, objetivo, peço perdão. Se em alguma falha, alguma coisa, às vezes já falei com vocês das minhas falhas técnicas, porque eu faço a aula direto, irmão. Ligou, botou para gravar, apertou o REC, eu vou até o final, tá? Então que Deus abençoe a todos vocês. Um prazer estar com vocês aqui. A paz de Cristo Jesus a todos. Querendo e desejando contactar-nos, melhor dizendo aí. Tá aí nosso contato, tá? Só nos chamar, sinta-se à vontade, minha família e eu, a gente vai aí, sempre procuro caminhar, viajar, onde quer que eu vá, com a minha família vai comigo, glória a Deus, né? Minha esposa, filho e eu, amém? Quando, às vezes, se não der, a gente vai entender, mas sempre que possível, glória a Deus, minha família está ao meu lado, comigo. Quem me conhece, quem me acompanha nas redes sociais, Facebook e tal, embora não sejam as redes sociais que definem o caráter de uma pessoa, mas quem me acompanha nas redes sociais, Facebook, Instagram aí, sabe que a gente só anda com a família. Amo minha família me ama, estamos juntos. Então, desejando contactar-nos, será um prazer estar atendendo vocês. Alguma dúvida, nosso zap está aí, você pode enviar um áudio no zap, eu posso te auxiliar, te ajudar. E você também, por que não? Me auxilia, me ajuda. Né? De repente, nos vídeos, quiser fazer um comentário aí embaixo, leio todos os comentários. Às vezes demoro para responder por uma questão ou outra, devido de saúde, minha saúde não está boa. Você está vendo, eu estou até de óculos aqui agora, porque pela questão de saúde aí, eu tive que até arrumar um óculos. Estou aprendendo, passei o vídeo todo, você viu que eu passei a aula toda mexendo no óculos, eu não tenho costume ainda. Primeira semana de óculos minha, estou usando óculos já uma semana só e estou aprendendo a usar ainda, tá? Então vamos lá, Deus abençoe a todos, fica com Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém.